E como que a inteligência artificial pode ajudar num sistema de atendimento e vendas de um escritório de engenharia, de um escritório de contabilidade? Porque aqui a gente vai puxar para engenharia, porque o Pode Prosa é de engenharia, Claro. mas a gente sabe que se aplica na engenharia, aplica na contabilidade, aplica... Todo mundo tem essa mesma estrutura de escritório, né? De departamentos, assim... De atendimento, De atendimento, né? Sim. venda. Perfeito. Como que a IA entra nisso? Vai ter um robozinho lá atendendo o telefone? Ainda não, mas teremos com certeza em breve. Um ponto bacana, né? Seja você autônomo, seja você um empresário, com certeza você utiliza o WhatsApp para falar com clientes. Seja para poder mandar um orçamento, seja para você atender, ajudar ele num projeto que você está entregando. E tudo que envolve o WhatsApp, de certa forma, já é tecnológico. Você já utiliza a internet para se comunicar. E muitas das vezes, esses processos são repetitivos. Você geralmente, o processo de enviar um orçamento, até o Lucas pode trazer um pouquinho mais, vocês podem trazer, é muito similar. O cliente chega, manda uma mensagem, você o atende, faz perguntas estratégicas, faz um orçamento, envia. Todas essas etapas, se ela tem uma regra, se existe um playbook, isso pode ser automatizado. E a inteligência artificial, ela tem uma grande diferença quando comparada com a automação, é que ela consegue pensar. Então ela consegue realmente entregar um atendimento humanizado. Vamos fazer um cenário assim hipotético. A gente, antes de vir pro podcast, a gente conversou por WhatsApp. Quem garante que era realmente o Lucas mandando mensagem para mim? Eu não consigo provar de fato. Então, quando a gente olha para a tecnologia, para esse mundo virtual, já iniciou uma revolução lá atrás com a internet. E hoje, com a tecnologia da IA, principalmente, a gente consegue fazer com que aquela mensagem que você ia apertar o dedinho seja feita por um robô. Só que sempre seguindo o que você direciona. Então, sempre respeitando aquilo que você acredita que é correto. Então, de certa forma, é meio que um clone do Lucas. Então, a IA vem realmente para aumentar a produtividade a ponto de replicar aquilo que ele gastaria um tempo fazendo. Então, acho que essa é a principal atividade, assim, por um escritório é, principalmente, atendimento. Então, perguntas que são frequentes. Um FAQ, por exemplo. A gente tem um treinamento de um agente para o WhatsApp para responder perguntas frequentes, é ótimo, porque aquilo poupa um tempo, né? E também quando a gente pensa num processo de venda, mesma coisa. O orçamento, o caminho para aquilo é muito similar. Então, essas alavancas, pensando em atendimento e venda, são as principais de imediato, para 2025. Agora, pensando em anos futuros, a gente sabe que tudo é muito exponencial. Então, a gente fez a brincadeira aqui, de repente, ter um robô ligando, mas isso, com certeza, até o final da década, vai ser muito factível. De ter ali, cada vez mais, dentro de uma reunião, pelo Meet, por exemplo, processo de inteligência artificial participando minimamente dessa reunião. Então, é algo que a gente sabe que vai acontecer, é inevitável, e estar à frente é muito importante pensando em crescimento, né? E uma das coisas que eu gostei muito da Pitaia, né, do Pedro, é que não é um chatbot. Eu ia falar isso, não é aquele negocinho chato não, né? O pessoal Ninguém ainda merece. confunde muito o chatbot com inteligência artificial, né? Chatbot, se você mandar uma mensagem, já vem automático. Né? Inteligência eu consigo programar em quanto tempo você vai responder daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, para parecer de fato que é uma pessoa. Né? E como o Pedro falou, a inteligência artificial você consegue treinar. É como se fosse uma contratação de um estagiário, de um auxiliar, e você consegue deixar ela 1 mês treinando para que a IA siga a mesma linha que você seguiria, que um auxiliar seguiria. Então é diferente, não é um chatbot. O pessoal confunde muito ainda chatbot com inteligência artificial. Deixa eu ver se eu entendi, então, tá? Eu vou aproveitar que o episódio da Matrix, gente, porque esse é um episódio, né, do nosso acreditador. Mas eu vou me apresentar e vou aproveitar e fazer um jabá meu aqui e ver se eu incluo Perfeito. na lógica, tá? Então, eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, especialista em regularização de obras aqui em Atibaia, Prefeitura e Cartório e para todo o Brasil na Receita Federal. Eu tenho aqui no escritório, a gente sempre fornece a primeira consultoria gratuita, porque eu preciso entender o que de fato aquela pessoa precisa para que eu possa oferecer a melhor solução. Então, para que eu possa fazer essa primeira consultoria gratuita, eu preciso de alguns documentos que todo mundo que entrar em contato precisa me mandar esses documentos. Mesmo documento. Os mesmos documentos. Perfeito. Matrícula, IPTU, se tiver projeto aprovado, capa do projeto aprovado, se tiver conta de luz, enfim, depende do caso. Mas alguns documentos são bem específicos, independente do caso. Se eu tivesse um agente Pitaia? Um agente da Pitaia. Um agente da Pitaia aqui dentro da DIC, eu poderia sistematizar de forma humanizada o atendimento desse primeiro lead que chega. É isso? Perfeito, exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Se você fosse treinar alguém para fazer isso, o que você faria? Se você fosse me treinar, Pedro, faça esse processo para mim, como você me treinaria?
Eu ia te contar como é o processo, o que as pessoas precisam, quais são os documentos que eu preciso para fazer o orçamento, por que as pessoas precisam desse documento, porque às vezes aqui no nosso a pessoa precisa vender a casa. Eu quero averbar a construção, só que para averbar ela precisa aprovar o projeto, ela precisa pagar a receita, ela sabe o nome do último passo, mas ela não sabe tudo que ela precisa para chegar naquele ponto. Então, eu te ensinaria tudo. Tanto que todo mundo que sai daqui sai super treinado. Viu? Tem gente que sai daqui para trabalhar no registro. Todo mundo que saiu daqui conseguiu empregos em bons locais. Eu fico feliz, né? Sim. Porque foram pessoas que eu treinei e que hoje estão aí dando passos largos na engenharia e tudo mais. Mas seria isso. Eu te explicaria... E se eu te dissesse te ensinar tudo que eu sei, basicamente. É o mesmo processo. Então, se você é capaz de formar pessoas, de treinar pessoas, você já é capaz de formar e treinar uma IA. Porque o processo de treinamento, ele é o mesmo. Através de lógica, apresentação de um processo, de um playbook que já existe, de um passo a passo. E, basicamente, ela vai se limitar àquele playbook.